Bem-vindos, bem-vindas. Interessante como tem coisas ligadas, conectadas ao Reiki Sui, né? Que a gente vai aprofundando aos poucos e vai se dando conta de uma certa complexidade. Questão do livre-arbítrio. Questão do livre-arbítrio. É claro que filósofos, pensadores aí, uma magnitude imensa, né? Muito melhores do que esse aqui, esse Zé Ninguém aqui, já teorizaram e ponderaram, contemporizaram sobre essa questão, né? E dentro de uma certa perspectiva é algo que chama atenção, é algo importante para o ego, né? Livre-arbítrio. Basicamente, livre-arbítrio é quando você pode decidir, quando você pode escolher de uma forma livre de pressão, de cobranças, de influências externas, né, de outras pessoas, de outras ideias, de outras situações, e livre de condicionamentos. E aí temos esse imenso debate. O ser humano tem livre-arbítrio? Sim ou não? Eu particularmente acho que o livre-arbítrio é relativo, né? Depende de alguns fatores, depende de algumas situações. Mas há confusão, há muita confusão, principalmente nesses tempos de internet, fake news e por aí vai. As pessoas confundem as coisas. E a principal confusão sobre o livre-arbítrio é que livre-arbítrio não é fazer o que eu gosto. Livre-arbítrio não é uma decisão automática. Eu escolho uma coisa porque eu gosto daquilo. Isso não é livre-arbítrio. Isso é uma decisão, está ali na definição anterior, condicionada. Se alguém pergunta para você, você quer suco de uva ou suco de laranja? Seu cérebro já vai trabalhar isso e já vai trazer a resposta pronta frente às suas preferências anteriores, mais recentes, uma série de variáveis ali dentro da sua mente. Laranja. Isso não é livre-arbítrio. Isso é uma expressão de um desejo, de uma vontade, de um gostar, de um querer. Se alguém me pergunta, Luiz, você quer suco de laranja ou suco de uva? Minha mente já vai trazer minha preferência. Eu adoro suco de laranja. Adoro suco de laranja. Porém, a resposta vem na minha mente. Suco de laranja. Eu tenho ali, se não me engano, 65 milissegundos para interpretar essa resposta, para interceptar essa resposta, né, antes de responder, antes de verbalizar. Então, quando vem a resposta, eu intercepto ela. Estou consciente. E aí, dentro dessa consciência, eu pondero. Meu gosto é suco de laranja. A minha preferência é suco de laranja. Meu condicionamento é suco de laranja. Mas, não mais, né? Mania feia que as pessoas andam usando aí, né? Mais para tudo. Mas, eu também gosto do suco de uva. Também me agrada. Junto com isso, eu também pondero. Puxa, eu tomei suco de laranja hoje de manhã. Eu tomei café que é ácido. Eu comi um pão que também é ácido. Eu comi mais um alimento que também tinha um nível de acidez muito grande. E eu estou me ressentindo dessa acidez. Se eu tomar mais suco de laranja, eu vou aumentar a minha acidez e vou ter um problema. Então, eu pondero. Suco de uva também não é ácido? E comparação, e como está meu estômago agora? O que me cai melhor nesse momento? Laranja ou uva? E aí eu tomo uma decisão. Escolho um ou outro. Então, dessa forma eu estou exercitando meu livre-arbítrio, que é relativo,
porque depende do meu estado de consciência no momento, da minha paciência, da minha vontade, da minha energia, da situação, de uma série de variáveis e situações, e dentro daquilo ali, com livre-arbítrio relativo, eu consigo fazer uma escolha, tomar uma decisão. Então eu digo que o livre-arbítrio ele é relativo, né? Depende de muitas variáveis, onde ele tende a zero às vezes, é apenas preferência, é apenas condicionamento, e às vezes ele tende ao máximo, onde é realmente uma expressão verdadeira de escolha. Vamos ver um pequeno vídeo sobre isso antes da gente continuar? Vai complementar de uma forma interessante, vai trazer uma abordagem um pouquinho diferente. Então, aqui é o ponto zero, onde você nasce, né, e você vai crescendo, e com o passar do tempo você vai despertando, né, você vai aumentando seu índice de despertar. Aumentando o seu índice de despertar, você aumenta seu livre-arbítrio. Então, ele vai crescendo. Só que ele vai chegar num ponto variável, né, para um, para outro, em que ele vai começar um fenômeno muito interessante, que ele vai decrescer. E aí ele vai ficar muito baixo, que aqui vai estar o zero. Mas o seu nível de despertar vai ser muito alto. E aí, ocasionalmente, você vai ter picos de livre-arbítrio. E vai voltar para essa situação normal. Isso se deve a um fato muito interessante que conecta o livre-arbítrio, o despertar, a iluminação, que é o seguinte: nessa primeira etapa aqui, onde a gente começa a despertar, mas ainda num nível muito baixo, o que comanda a gente é o ego. Então, o ego tem uma preocupação imensa com o livre-arbítrio. Ele quer o máximo de livre-arbítrio. Ele se sente empoderado, ele se sente fantasticamente poderoso com a ideia de que eu escolho, eu faço, eu aconteço. Só que quando você atinge um determinado ponto e seu índice de despertar se torna mais alto, você entra num processo de aceitação. E esse processo de aceitação ele é totalmente oposto ao ego. Aqui na aceitação, nós ainda temos ego, mas ele é uma ferramenta, ele é usado. Ele não é a única coisa que existe. Ele não se apropria de tudo. E à medida que você começa a aceitar, a questão do livre-arbítrio perde importância e deixa praticamente de existir às vezes. Em alguns momentos você precisa tomar uma decisão, fazer uma grande escolha, algum movimento, e aí você volta a aceitar. Aqui você começa a entrar em sintonia com Deus, com tal, com o universo. E isso aqui nos mostra um dos grandes problemas que nós temos atualmente, né? Essa questão de aceitação, que o ego simplesmente não admite aceitação. Aceitação para o ego é uma ilusão, é um entregar-se, resignar-se, é péssimo. Então nesse espaço aqui, nós temos o ego atuando muito, nós temos muito conflito, nós temos muita resistência. Aqui já não há resistência, há um processo de entrega, há um processo de despertar muito alto, e você se torna manifestação da sua consciência. Você caminha para a iluminação. Poucos chegam até aqui, né? Essa mudança aqui ela é muito traumática, ela é muito difícil. Porque toda a nossa sociedade, toda a nossa cultura, tudo que nós vivemos é para reforçar isso aqui, é para tornar isso aqui cada vez maior. Ninguém quer ser um Maria vai com as outras, ninguém quer ser vaquinha de presépio, né? Todos querem ter um ego forte, decidido, definido, imperativo, ativo e por aí vai. Em algum momento você vai ter que fazer essa transição. Em algum momento. Bem, voltando daquele belo desenho ilustrativo, né? A gente retoma então o pensamento.
Mas o que tem isso tudo a ver com Reiki? Reiki Sui, né? Reiki Sui. Tem tudo a ver com Reiki Sui. Por isso que o mestre Usui dizia lá nos primórdios que o Reiki é um caminho para o despertar, uma jornada para a felicidade. Não essa felicidade mundana de desejos e de apegos, mas um estado de espírito, um estado de consciência muito mais expandido. Ou seja, muito, muito, muito mais do que simples imposição de mãos ou técnica de cura. Mas para que esse Reiki Usui realmente aconteça, realmente flua e seja Reiki Usui, a gente tem que passar temporariamente de ego para aceitação. A gente tem que parar de querer, a gente tem que parar de desejar, a gente tem que parar de gostar e abrir espaço, aceitar o que vem conforme a necessidade do outro, que é o que determina o Reiki Usui, o fluir do Reiki Usui, a aceitação. Então, quando você está verdadeiramente aplicando o Reiki Usui, você está passando para um estado de consciência totalmente diferente desse habitual que nós estamos aqui. E isso é sublime. Essa é uma oportunidade raríssima, raríssima, que precisa ser bem aproveitada. Mas há o conflito. Há o conflito, com toda certeza há o conflito. Porque as pessoas ainda, chegando no Reiki Usui, nível 1 e nível 2, ainda estão muito sujeitas ao ego, né? Principalmente porque as pessoas fazem a passagem do nível 1 para o nível 2 muito rapidamente. Normalmente em mês, 2 meses, 3 meses, as pessoas já fizeram os 2 níveis. Então não chega a ter tempo de você se adaptar a esse estado de consciência de Reiki. Você começa a tangenciar. E acontecem algumas coisas que complicam a vida das pessoas. Complica a cabeça das pessoas, o pensar. E dificulta o fluir do Reiki. Quanto mais a cabeça pensa, quanto mais ela quer, quanto mais ela deseja, menos Reiki fluindo, menos esse estágio de aceitação, de expansão de consciência você consegue atingir. Porque as pessoas se preocupam com a questão de, para que eu ofereça Reiki para o outro, eu tenho que pedir permissão. Eu tenho que obter o sim, o consentimento do outro. Como é que eu vou mandar Reiki para o outro, aplicar Reiki no outro, sem ele saber, sem ele concordar, sem ele aceitar, sem ele entender? Tem pessoas que não aceitam nenhuma forma de Reiki que não passe pelo consentimento. Às vezes até mais, a pessoa quer que esse consentimento venha escrito, com 5 testemunhas, reconhecido em cartório, assinado, chancelado. Ah, tá, então agora eu vou te conceder o Reiki. Isso nos mostra uma coisa muito interessante. Infelizmente eu preciso dizer que quanto mais preso na ideia de livre-arbítrio você está, de consentimento, de aceitação você está, menos desperto você vai estar. Porque o despertar vai implicar em aceitação. E quando você pensa em permissão, 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 você está preso no ego. E você não vai ter aceitação nenhuma. Você vai ter imposição. Um ego contra o outro ego. O que eu acho, o que eu sei, o que eu determino contra o outro. Isso é complicadíssimo. Só que começam a acontecer certas coisas que, se você observar, se você tiver um pouquinho de paciência para observar e ponderar a respeito, as bases que constituem essa ideia de permissão, de livre-arbítrio, de invasão, elas se esfarelam. Se esfarelam. No nível 1 do Reiki, você tem que tocar para aplicar o Reiki. Ou pelo menos aproximar tanto assim, né, que melhor tocar para aplicar, certo? Aproximando já funciona, mas o ideal é realmente tocar. Então você sai na rua e você encontra um amigo. E você abraça o seu amigo, abraça a sua amiga. E você sente aquele fluxo de Reiki. Você aperta a mão
E às vezes é constrangedor para o reikiano apertar a mão e a mão esquenta. E aí a pessoa percebe, e você, o que você vai falar? Como é que você vai explicar aquilo? Às vezes você está no ônibus, né, eu pegava o famoso T2 em Porto Alegre, meu Deus do céu, na verdade fica aquela maravilha. Ninguém entra, ninguém sai. É um horror. Né? E você encosta em alguém, você encosta em alguém, você encosta em alguém, você encosta em alguém e flui reiki para essa pessoa. E ela não pediu, ela não solicitou, ela não deu permissão, ela não disse que sim, e o reiki flui. Quando você é nível 2, o reiki flui à distância. E aí aquelas bases tão fortemente erguidas pelo ego começam definitivamente a ruir. Porque você entra numa sala e a pessoa está do outro lado da sala e você sente o fluxo de reiki, a pessoa olha para te espantado, o que está fazendo comigo? Se você pega uma pessoa que é um pouquinho sensível, ela nota a energia fluindo. E ela pergunta para você, o que está fazendo? O que é isso? Você está muito bem lavando louça, arrumando a casa, dobrando as camisetas, e vem na sua tela mental com uma nitidez fantástica, um familiar, um amigo, um conhecido, um colega, um parente. Você para, flui reiki para a pessoa, sem você querer, sem você desejar, sem você traçar símbolos, sem você fazer nada, e some. Meia hora depois, aquele seu amigo liga, puxa, Luiz, eu estava aqui numa situação terrível, chatíssima, lembrei de ti e não sei, na hora que eu lembrei de ti, a coisa mudou. Não sei o que houve. Eu sei, tu é reikiano, tu é mestre em reiki. Foi isso, né, Luiz? Foi. Isso acontece constantemente comigo. Esses relatos são extremamente comuns. E todo reikiano, nível 2 já, que se observar um pouquinho, que se perceber um pouquinho, vai notar que isso acontece. Acontece com todos os reikianos. O reiki flui. E aí, onde fica a permissão? Onde fica o pedido? Onde fica o acesso? Essas ideias de invasão, de intromissão na vida do outro, coisa e tal, isso tudo rui, isso tudo vem abaixo, isso tudo desaba. Porque a gente vai perceber que esse fluir automático do reiki está ligado à consciência. Não é que seja energia inteligente. Esqueçam essa ideia, esqueçam essa ideia. Reiki não é energia inteligente. É consciência atuando. Então a consciência daquela pessoa, a minha consciência, concordaram que o reiki era bom e flui o reiki, pronto. Às vezes eu sei, às vezes eu percebo, às vezes eu não percebo. E qualquer reikiano nível 1 consegue perceber, nível 2, nível 3, qualquer mestre de reiki consegue perceber. E essa percepção, claramente, destrói a ideia de permissão. Destrói a ideia de tem que pedir, tem que assinar, tem que reconhecer firma que você quer reiki. Essa permissão, esse acontecimento, está do lado da aceitação. Está do lado da consciência. Não está do lado do ego. Porque a noção de livre-arbítrio, a definição que não pode ter interferência, que não pode ter condicionamento, que não pode isso, não pode aquilo, é definição de ego, de personalidade. E um fluir do reiki dessa forma está do lado da consciência, que está muito acima do ego. Que é muito maior do que o ego, que essa personalidade Luiz aqui. E de novo, o seu grau de concordância com o que eu estou falando vai trazer um retrato imediato do seu nível de despertar. Quanto mais você discordar de mim, menos desperto você está. Quanto mais você se aferrar ao ego e à permissão, menos desperto você está. Quanto mais você colocar imposições e questionamentos e dúvidas, incerteza, insegurança, mais egocêntrico você estará sendo, menos desperto você estará sendo. Não sou eu que estou dizendo isso. Não sou eu que estou afirmando e determinando isso. Isso resulta de uma análise do que eu estou passando para vocês. Desse conteúdo que eu estou compartilhando.
Não estou aqui para dizer, você não é desperto, você é desperto, você... Não estou aqui para apontar. Não há prazer nenhum em mim perceber que há milhares de reikianos que estão dormindo e se achando e presos no ego. Não tenho prazer nenhum com isso. Essa é a realidade. Isso acontece, isso ocorre. Eu apenas estou percebendo a realidade. E você, que se encaixou nessa perspectiva egocêntrica, que sentiu a resistência dentro de você, que percebeu a discordância, às vezes até a raiva, a vontade de bater em mim porque você não concorda de jeito nenhum comigo, extremamente egocêntrico. Você tem a oportunidade de trabalhar isso em você. Não é mudar, não é mudar. É gerenciar isso. É buscar um entendimento, buscar avaliar as coisas que eu coloquei aqui, outras tantas que se encaixam nesse processo, para que você cresça, para que você se amplie, para que você se aproxime cada vez mais de o Reiki. Para que você se aproxime cada vez mais desse estado de consciência onde flui o Reiki. Esse é um bom caminho. Esse é um bom caminho. Alguns conseguem, alguns não. Já recebi alguns e-mails, algumas reclamações por WhatsApp de pessoas indignadas comigo. Que essas minhas ideias não têm nada a ver. Que o que eu faço não é Reiki. Que eu estou me intrometendo na vida das pessoas, que eu estou invadindo a vida das pessoas. E são pessoas que não conseguem argumentar, que não conseguem ponderar, que não conseguem avaliar o que eu estou falando. Apenas elas estão em desacordo. O ego delas está brigando com o meu ego. E isso, com certeza, não é Reiki. Não é Reiki. Isso é natural, acontece tranquilamente. A gente está sujeito a isso o tempo todo. Agora, deixa de lado um pouquinho a indignação, deixa de lado um pouquinho a discordância e observe o que eu falei. Veja o que tem de verdade nisso. Veja até onde você consegue chegar dentro dessa compreensão. Veja se você consegue compreender isso intelectualmente, mas você não consegue sentir, não consegue trazer para a sua realidade, não consegue transformar isso em uma sabedoria. E comece a se trabalhar nesse sentido. Não mude, não mude, mas comece a se trabalhar, a ponderar cada vez mais, a buscar os exemplos, a lembrar de tantas e tantas vezes que o Reiki fluiu e você não pediu permissão, você não queria, você não ofereceu, simplesmente a energia foi. Porque algo maior estava atuando através de você. Nossa consciência, nossa mônada, nosso eu superior. Como preferir, né? Os sabores são variados. O interessante é que as pessoas aprendem a oferecer Reiki de uma maneira muito intuitiva. Isso é algo assim fantástico no Reiki. Mesmo que elas não tenham esse pensamento, não ponderem sobre essas coisas, quando as pessoas se disponibilizam para aplicar Reiki, elas entram naquele estado de consciência e expandem a sua consciência ordinária e entram num estado de aceitação em que elas deixam o Reiki fluir. Elas permitem que o Reiki flua. Isso é fantástico. Por alguns instantes você está lá em cima, em livre-arbítrio, em despertar, em aceitação, em tudo. Você, na verdade, transcende esses conceitos, porque são conceitos mentais e egóicos. E depois você volta. As pessoas aprendem, as pessoas chegam no Reiki e começam a aplicar Reiki querendo, exigindo aceitação. A pessoa está lá na sua sala, agendou com você para aplicar Reiki, você coloca ela na maca, você aceita receber Reiki. O ego ali presente, querendo. Você precisa de mais confirmação? Precisa? Não precisa, mas o ego precisa disso. Seu amigo, seu familiar, seu colega de trabalho, seu esposo, sua esposa, seu ficante, seu amante, seu crush, está ali no sofá, sofrendo, ruim, e você do lado impassível. Enquanto ele não me der permissão, enquanto ele não me pedir, eu não aplico o Reiki, não vai fluir Reiki para ele.
eu sou. Você precisa de mais permissão? A pessoa está ali sofrendo, estrebuchando ali na sua frente, e você quer permissão. Você quer que a pessoa verbalize, pelo amor de Deus, reikiano, me dá um reiki. Você vai se ver frente a isso. Nós passamos por isso. Eu fiz isso, eu deitava as pessoas na maca e eu perguntava, você quer o reiki? Eu fazia isso. Me foi ensinado assim, me foi passado e eu segui, até que um ponto que eu percebi esse anacronismo todo. E isso acontece com todos os reikianos, nem que seja por segundos, que é o suficiente para o reiki fluir conforme a necessidade. Você passa 1 hora fazendo imposição de mãos na pessoa e é a sua própria energia, é o seu ego querendo, eu vou curar, eu vou resolver, eu vou limpar esse chakra, eu vou alinhar esse outro, eu vou botar cor aqui, eu vou fazer acontecer. 5, 10 segundos você desliga e flui o reiki que a pessoa precisa. 5, 10 segundos. E aí você volta de novo, eu tenho que fazer, tem que acontecer, tem que botar pedra aqui. É o suficiente, é o necessário. E as pessoas começam assim. Se você persistir nessa entrega, você começa a expandir essa janela de 5, 10, 15, 20, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. E você vai se surpreender com os resultados, que serão cada vez melhores. E vai reduzir conflito, vai reduzir insegurança, vai reduzir o medo. Porque todas essas coisas estão presas no ego. É o ego que quer curar, que deseja. Como seria bom que ele se curasse. Né? Subentendido ali que... Né? Então tudo isso vai aos poucos ruindo. Nem todos prosseguem tanto assim nos tratamentos com reiki, nos envios, nas aplicações. Alguns ficam aferrados ao ego, querendo, mas eu acredito, e é uma esperança minha, e é uma percepção também, que as pessoas conseguem se soltar, conseguem entrar nesse estado de aceitação, de permitir. Flua o que tiver que fluir, aconteça o que tiver que acontecer, eu aceito e me coloco à disposição. Aí você tem reiki sui fluindo. E é uma maravilha. Quando é ego, é conflito. Porque é a minha verdade contra a verdade do outro. É o meu querer contra o querer do outro. Ah, Luiz, mas o outro está dizendo que quer parar de fumar. Legal, ele quer parar de fumar. Ele viu um cartaz, uma pesquisa, uma coisa e tal. Fumar é ruim, então eu quero parar de fumar. Mas será que ele consegue parar de fumar? Porque lá dentro o fumar para ele tem uma variedade de contatos e explicações, necessidades que no fundo ele não quer parar de fumar. É da boca para fora. E aí o reikiano diz que eu vou fazer você parar de curar, parar de fumar. O que você quer e não para. O reiki não funciona. Não funciona assim mesmo, não é reiki. É a vontade de você querendo que ele pare de fumar, ele dizendo que é a vontade dele querer parar de fumar, mas ele não quer parar de fumar, então nós temos conflito, desgaste, perda de energia, desvitalização, por aí vai. Muita diversão, muita diversão, muita diversão. Então essa questão de livre-arbítrio, ela afeta radicalmente o reikiano. É preciso desenvolver essa perspectiva, essa percepção. Afeta quem trabalha com praticamente todas as terapias holísticas. Terapias holísticas. Florais, anestesia, tantas outras. Né? Porque não é o floral que eu quero te dar. Porque eu analisei o teu caso e eu decidi. A gente tem que migrar de alguma forma, transcender de alguma forma esse ego para uma aceitação, onde alguma coisa muito maior do que nós assume. E essa coisa maior do que nós, ela é inclusiva. Ela não vai matar o ego, não vai excluir a personalidade, não vai destruir a personalidade. Não. Ela inclui tudo isso, ela acolhe tudo isso. De uma maneira que o ego nunca consegue. O ego não consegue incluir o próprio corpo. Nós temos dificuldades imensas de lidar com o corpo físico, porque o ego se nega. O ego não se sente satisfeito com o corpo. E por isso que a gente vê tantas outras áreas dentro da área holística
é que essa dificuldade imensa. Quando a gente fala em aceitação, as pessoas não querem. As pessoas debatem um pouquinho ali, mas bem capaz que eu vou me entregar. Né? O ego diz, não, eu me entrego, eu aceito. Lá dentro uma vozinha forte, decidida, está dizendo assim, ó, bem capaz que eu vou me entregar. Nem a pau, Juvenal! A piada que tem aí, peraí. Né? Então, são conflitos interessantes. E aí você percebe também que você entra no Reiki Usui não para curar ninguém, não para salvar o planeta, os animais, os familiares, não para ajudar, não para melhorar. Você entra para se conhecer, para despertar, para crescer. É para você o Reiki Usui primeiro. E você compartilha ele com os outros sempre que necessitar, claro. E você compartilha com os outros, quer você queira ou não queira. O Reiki vai estar fluindo sempre que for necessário. Da maneira que for necessário, na quantidade que for necessário, sempre. Você aceita isso? Você consegue lidar com isso? Não é que você percebe isso dentro de você. Né? Muitas pessoas se horrorizam com isso. Não, Reiki não é para isso. Não, Reiki não é isso. Reiki é o que eu ofereço quando eu tenho a permissão do outro. O ego tentando se apropriar de algo que é maior do que ele. Naturalíssimo, coisa mais comum que tem. Extremamente comum. É o que a gente aprende. É o que a gente aprende. De novo, a sociedade e a cultura nos ensinam a ser egocêntricos, a ter um ego forte. E isso é importante até aquele ponto na curva lá do gráfico em que a coisa começa a decair. A preocupação com livre-arbítrio, a preocupação com permissão vem descendo. Quando você entrar nesse processo de aceitação, além do entendimento, porque às vezes eu entendo, mas não consigo executar, aí sim você está avançando no despertar. Aí sim você está crescendo. Aí você está se expandindo. E é algo que eu acredito que as pessoas estão fazendo. Com orientação, sem orientação, com conhecimento, sem conhecimento. E todos aqueles que entram nesse caminho do Reiki Usui estão seguindo nessa direção. Alguns estão remando contra a correnteza, alguns estão remando a favor da correnteza, alguns estão parando, desviando. Cada um no seu ritmo. Cada um no seu ritmo. Legal, pessoal? Até a próxima.